Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e estamos iniciando neste momento o culto online da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial do Rio de Janeiro. Queremos aqui mandar um abraço especial ao pastor Luiz Alberto, pastora Terezinha, lá de Uruguaiana. Pastor Luiz é o presidente da Igreja Evangélica Cristo para as Nações em Uruguaiana. Também ao pastor Oswaldo, que é o presidente da CONIB. E a você que nos acompanha, a você que está conosco, de onde quer que as ondas da internet te alcancem, neste mundão afora, seja na China, no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, em El Salvador, seja aqui no Brasil, em Manaus, em Uruguaiana, em Brasília, no interior do estado do Rio de Janeiro, em todos os lugares onde as ondas da internet possam chegar, elas vão estar entrando na tua casa. Nós estaremos entrando na tua casa para trazer bênçãos de Deus para a tua vida. Queremos iniciar, então, neste momento, o culto. Eu quero convidar aqui a Marli para fazer a leitura inicial e também a oração inicial do nosso. A paz, irmãos, boa noite. Estaremos fazendo a leitura em Êxodo 30, do 17 a 21. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-lo-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou, quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um dia de vida. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de deitar, dormir e acordar. Graças damos pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos alimentar. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos lendo a tua palavra, de estarmos falando contigo. Toma, Pai, neste momento, a direção deste culto, Senhor, do começo ao fim, e depois que esteja continuando a ficar conosco, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Abençoe, Pai, aqueles que estão nos ouvindo, onde quer que esteja, Pai. Nós já te louvamos e agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Eu quero agradecer já antecipadamente a tua participação, a você que já é membro do nosso canal, que você possa deixar aí, não esquecer de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, e compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece, todos os grupos que você participa. O nosso objetivo aqui é alcançar o maior número possível de vidas, estar levando a palavra do Senhor, estar levando um alento, estar levando uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra que venha libertar a cada um daqueles que estiverem ouvindo. E a tua participação nessa parte é muito importante. Então, não deixe de colocar o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esta mensagem, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, em todos os grupos que você participa.
Então, enquanto você faz isso, enquanto você tem essa oportunidade agora de convidar pessoas para participar, para assistir, para conosco juntos estarmos louvando e exaltando o nome do Senhor, meditando na sua palavra, nós vamos cantar um hino. Cantar um hino enquanto você faz aí a divulgação do nosso canal, do nosso trabalho nesta noite. Tá? Então vamos cantar o hino da harpa cristã, hino de número 387. Hoje nós vamos estar meditando um pouco sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, eu quero convidar você para, juntamente conosco, cantar o hino 387. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito. Amém? Vamos cantar? Hino de número 387. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, em casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas convenções. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, a orar ficamos em amor unido, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unido, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Graças a Deus, que Ele possa sempre estar nos operando, nos ajudando, Jesus nos ajudando até o final das nossas vidas, da nossa jornada. Amados, nós queremos, neste momento, já agradecendo que houve aí a divulgação desse trabalho, nós queremos estar meditando na palavra do Senhor. Né? A palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de separar juntas e medulas. É a palavra do Senhor, ela pode fazer maravilhas na minha e na tua vida. E hoje nós vamos estar meditando sobre a ação do Espírito Santo, como o Espírito Santo pode agir nas nossas vidas. E para isso, nós vamos ler o texto que está em Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7. Você pode acompanhar conosco. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor,
a partir do versículo 17. Quando entrou Jesus, né? O texto está falando de Jesus. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isto é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Senhor Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Pedimos agora, fala aos nossos corações, para que possamos ouvir e ter as nossas vidas transformadas. É o que pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, para que serve um espelho? O espelho, ele serve para mostrar a nossa verdadeira face, o nosso verdadeiro eu, ou para mostrar algum possível defeito, alguma possível imperfeição, ou alguma coisa que não esteja funcionando bem, ou não esteja sendo bem visto. Né? Às vezes, nós até pensamos que estamos bem arrumados, né? As mulheres têm ali aquela sua fase de arrumação, então ficam à frente do espelho e ajeita daqui, passa um batom dali, e passa um pincel aqui, passa um creme disso, um creme daquilo, penteia o cabelo, faz várias situações na frente do espelho. E muitas vezes, quando não tem um espelho, quando uma pessoa não tem um espelho, ela fica desconfiada. Será que eu estou bem apresentado? Será que a minha aparência está bonita? Será que as pessoas, quando olharem para mim, elas vão ter satisfação? Ou será que tem alguma coisa que não está bem? E a presença do espelho, né, a posse de um espelho, vai proporcionar para que estas pessoas elas tenham a certeza de que a sua aparência está bem, de que não tem nada, de que não tem, de repente, ali um caroço de feijão no dente, né, que tem ali alguma coisa no olho, né, alguma coisa no rosto, alguma sujeira. Né? Então, o espelho ele serve para isso, para nos dar a certeza de que estamos bem apresentados. No texto que nós lemos no início deste culto ali, texto de Êxodo, vem falando que Deus mandou Moisés construir, né, que o povo de Israel construísse uma bacia e colocasse essa bacia entre o altar de sacrifícios e a porta da tenda, ou a entrada da tenda, que é chamada de tabernáculo. E para que era feita por que Deus mandou fazer esta bacia? Para que fosse enchida com água. E no momento que o sacerdote terminava o sacrifício no altar de bronze, ali, quando era feito o sacrifício dos animais, no altar de bronze eram feitos os sacrifícios dos animais. E aí ele tinha que pegar o sangue e adentrar no tabernáculo para fazer o restante dos sacrifícios dentro do tabernáculo. Entretanto, tinham outras obras que teriam que ser feitas dentro do templo, como acender o candelabro, né, a menorá,
verificar a mesa dos pães da proposição, a mesa que tinha também o altar de incenso. Então, existiam outros trabalhos que eram feitos dentro da tenda e que precisariam que os sacerdotes estivessem limpos. Então, aquela bacia de bronze que foi colocada na entrada da tenda, ela servia para que o sacerdote fosse ali e se lavasse. Então, quando ele se inclinava para poder lavar o seu rosto, o que ele iria ver era o seu próprio semblante. Então, aquela bacia de bronze cheia de água, ela fazia o papel do espelho. Isso queria demonstrar que o sacerdote ele deveria, antes de entrar na tenda, ter a certeza de que ele estava limpo. A sua face estava limpa, as suas mãos estavam limpas, os seus pés estavam limpos. Né? Então, aquela bacia era para que o sacerdote tivesse a certeza de estar entrando na tenda, no tabernáculo, para continuar o ofício de adoração ao Senhor pelo povo, ele estaria limpo. Nós temos um texto em Tito. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Tito, né? Carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 3, no versículos 4 e 5, diz assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, nós temos a nossa vida transformada. E da mesma forma que Nicodemos, quando encontrou com Jesus, e Nicodemos perguntou o que era necessário para encontrar o reino de Deus, e Jesus falou: é preciso nascer de novo. É preciso nascer da água e do Espírito. Está no capítulo 3 do livro de João, do Evangelho de João. O altar de sacrifícios, lá no tabernáculo, representava o sacrifício de Jesus, porque no altar de sacrifícios eram feitos os sacrifícios com os animais, era derramado o sangue dos animais. E o sacrifício de Jesus por nós foi representado na cruz do Calvário, no derramar do seu sangue. Então, o altar de sacrifício no tabernáculo representava o sacrifício, era tipologia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o que significou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? É isso que diz o texto aqui de Tito, no capítulo 3, versículo 4. A manifestação da benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário significou o ápice do amor de Deus para conosco, o derramar das suas misericórdias para com cada um de nós, a representação máxima da sua benignidade para com cada ser humano. E a bacia de bronze representava exatamente o lavar regenerador. O sangue cobria os nossos pecados, porém, a bacia de bronze representava o lavar, a regeneração, a aparência perfeita que deveríamos ter, ou que o sacerdote deveria ter ao entrar na tenda. E para nós hoje é isso que diz aqui o versículo 5 da carta de Paulo a Tito. Não por obras de justiça praticadas por nós. Nós não fizemos nada. Mas, segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Porém, o sacerdote,
ele precisava chegar na bacia de bronze e ele precisava lavar o seu rosto. E isso era individualmente. Não era, a ordem não era para que um sacerdote lavasse o rosto do outro, lavasse os pés do outro, mas cada sacerdote deveria lavar o seu próprio rosto, lavar as suas próprias mãos. Isso nos diz que cada um de nós precisa se apropriar, primeiramente, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para cada um de nós individualmente. E na ação que o Espírito Santo quer fazer na vida de cada um de nós. E isso deve ser apropriado por cada um de nós. Individualmente, precisamos cuidar da nossa aparência, isso falando espiritualmente, falando de uma forma que agrada a Deus. Nós precisamos estar com a nossa aparência perfeita diante de Deus. Passar pelo julgamento do altar de sacrifício e receber o lavar do Espírito Santo. A bacia, passar pela bacia, representava a limpeza. Antes, quando passamos pelo altar de sacrifício, representou ali o sacrifício que cada um de nós deveria fazer ou deveria sofrer, mas Cristo sofreu por cada um de nós. A bacia expõe a nossa verdadeira face. O Espírito Santo quer nos lavar para que tenhamos a aparência de verdadeiros cristãos. E por que o Espírito Santo quer fazer isso conosco? Porque Deus quer ou proporciona para nós o Espírito Santo como regenerador, como aquele que vai produzir a limpeza nas nossas vidas. Por qual objetivo? E é aí que entra o texto que nós lemos em Atos. O texto de Atos vem falar conosco exatamente desta questão. Porque na bacia, quando nós vemos, isso aqui é uma representação da bacia, você pode observar que a ideia ali quando está cheia de água, é como se fosse um espelho, né? Você pode ver que tem um espelho, a presença do espelho. O Espírito Santo vem mostrar para nós o desejo do Espírito Santo é fazer com que a gente tenha esta certeza de que aquilo que está lá no nosso íntimo, aquilo que está no interior de cada um de nós, tem que ser transparecido na nossa face. Tem que ser transparecido onde aquilo que está sendo visualizado. O que as pessoas veem em nós não pode ser somente o exterior, mas o nosso exterior tem que refletir aquilo que está dentro de nós. E é neste sentido que o texto de Marcos vem falar que Jesus, ensinando para eles, fala que o mal, o que está ruim, não é o que está fora do homem. O que o homem tem de ruim está dentro dele. E aquilo que está dentro dele é que contamina o seu coração. Né? O que está fora pode ser limpo com água, mas o que está dentro do coração, só quem pode limpar é o Espírito Santo. E aí, o próprio Cristo vem falando para nós, e primeiramente ele fala para os discípulos ali, o que provavelmente está dentro do coração do homem e que o faz estar sendo contaminado. A primeira coisa que ele fala diz aí, porque dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm de dentro
e contaminam o coração do homem. E, ao contaminar o coração do homem, contamina o homem por completo. A primeira coisa que ele fala é sobre os maus desígnios. O que é um mau desígnio? Um mau desígnio é um mau pensamento, uma má ideia. Olha só o que diz o texto de Provérbios. Provérbios, vamos abrir aí Provérbios, no capítulo de número 4, versículo 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por isso é que Jesus fala, não é o que está entrando que contamina o homem, mas o que está lá dentro, o que sai, o que está dentro do seu coração. E aí o texto de Provérbios fala que os nossos pensamentos, os nossos maus desígnios, as nossas más intenções, as nossas más ideias, elas são elas que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração, porque são dele, né, que procedem as fontes da vida. Como está o teu coração? A outra contaminação que pode surgir de dentro de nós, Jesus fala que é a prostituição. O que é prostituição? Prostituição são relações sexuais fora do casamento por dinheiro. Provérbios, capítulo 29. Abre aí a sua Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 29, versículo 3, diz assim: o homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça os bens. A prostituição é caracterizada pelo sexo fora do casamento por dinheiro. E a palavra de Deus fala que é um desperdício. A pessoa, o homem que pratica isso, ele está desperdiçando dinheiro, desperdiçando bens. Mas também a palavra de Deus nos fala que existe um outro tipo de prostituição, que é a relação sexual como forma de culto. Então temos aí o texto de Provérbios. Abre lá em Provérbios, mais uma vez, vamos olhar aqui Provérbios. Provérbios no capítulo de número 7, versículo de número 25. Provérbios 7, 25, diz assim: não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Vamos ver isso. Não, versículo 24. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração dela para os não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. De quem ele está falando aqui? Está falando exatamente da prostituição. E aqui, de uma certa forma, é uma forma de culto. Então, quando nós deixamos de adorar o Deus verdadeiro e adoramos a deuses estranhos, nós estamos cometendo prostituição contra Deus. E isso, diz o texto, é caminho para a sepultura e para descer às câmaras da morte. Uma outra forma de contaminação que Jesus nos diz no texto é a respeito dos furtos. Os furtos. Levar, o que é um furto? Um furto é levar algo de alguém sem que este perceba. Então, tem a diferença ali entre roubo e furto. Né? O roubo é quando a pessoa é abordada por algum meliante e aí tem os seus bens retirados ali na presença, né, da pessoa que está sendo assaltada. E
O furto é quando você deixa um objeto, né, ou a sua casa, e quando você volta no local onde você deixou, aquele objeto não está mais, ou a sua casa foi furtada. Então, o furto é você retirar algo de alguém sem que esta pessoa esteja presente, ou sem que a pessoa perceba. Quando ela viu, já foi tirado, né? Já perdeu. E aí Cristo vem falando que os furtos, ou seja, essa intenção, a premeditação, né? Porque se você quer furtar algo, se uma pessoa quer furtar algo de alguém, ela vai esperar que aquela pessoa saia do local, abandone o seu bem, para que ela vá ali e tome posse daquele bem que não é dela. E às vezes nós fazemos isso na nossa cabeça. Às vezes, sem a pessoa estar presente, nós conversamos, falamos até mal, e isso é algo que a palavra de Deus nos alerta. Cuidado, tá? Que isso procede do seu coração. Tá? Os homicídios também partem de dentro do nosso coração. É algo que pode estar dentro de nós, pode estar nos contaminando. O que é um homicídio? É uma destruição voluntária ou involuntária da vida de outro ser humano. O texto de Provérbios, no capítulo 18, abre aí Provérbios 18, versículo 21. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem ela utiliza, come do seu fruto. Muitas vezes, nós matamos uma outra pessoa, um outro ser humano, não literalmente com uma facada, um tiro, mas às vezes nós matamos com a nossa língua. Nós produzimos morte na vida da outra pessoa. E isso é o que nós precisamos tomar cuidado. Jesus está alertando os discípulos e alerta também para nós hoje. Os adultérios, outra situação que Jesus fala, que é uma relação sexual de cônjuges fora do casamento. Então, o cônjuge vai ter relação sexual com outra pessoa fora do casamento. Isso é adultério. E a palavra de Deus nos alerta não só para esse tipo de adultério, fala que ali em Hebreus nós devemos o leito do casal, o leito matrimonial, ele tem de estar sem mácula. Mas Deus nos alerta também com respeito ao adultério espiritual. No texto de Tiago, abre aí Tiago no capítulo de número 4. Tiago 4, versículo 4. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui, quando nós amamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, nós estamos cometendo adultério espiritual. Estamos trocando o nosso relacionamento de noiva de Cristo com Cristo e com Deus e passando a dar mais valor para as coisas do mundo, as coisas que não são de Deus. Então, é algo que nós dentro do nosso coração, precisamos tomar cuidado. A avareza, que é o apego excessivo ao dinheiro ou às riquezas. Então, no texto de Provérbios, vou falar em Provérbios no capítulo 28. Provérbios 28, no versículo 16. Provérbios 28, 16 diz assim: o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Não é pecado a pessoa ter bens,
Não é pecado você adquirir propriedades, ter riqueza. O problema é quando você tem um apego excessivo à riqueza. Né? E aí aqui diz o texto que aquele que aborrece a riqueza, a avareza, aliás, aquele que aborrece a avareza, viverá muitos anos. Então, é algo que dentro do nosso coração precisamos tomar cuidado para não sermos consumidos, não sermos contaminados. Porque, como Cristo disse, é o que está dentro. E muitas vezes dentro de nós damos lugar à avareza. Outra coisa, as malícias. As malícias. O que é malícia? Malícia é aquela pessoa maliciosa é a pessoa que tem tendências ao mal ou a ludibriar. É uma pessoa astuta. Nós vemos no texto de Gênesis, dizendo que a serpente era a mais astuta entre os animais, era a mais ardilosa, era a mais maliciosa entre os animais. Ela conseguiu seduzir a Adão e a seduzir a Eva. Mas o que o texto de 1 Coríntios nos fala? 1 Coríntios, no capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 20. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, a nossa malícia, ele fala, nós devemos ser maliciosos como crianças. E aí pergunto a você, a criança, embora em alguns momentos ela venha com a sua índole, né? Nós temos a natureza do ser humano voltada para o mal, mas a criança, ela é inocente. Tanto é que Jesus disse, olha, em certa parte Jesus fala assim, quem não tiver o procedimento como uma dessas crianças, não verá o reino de Deus. Por quê? Porque as crianças não têm maldade no seu coração, as crianças não são maliciosas. E nós precisamos voltar a ter em nossos corações a limpeza, tirar toda a malícia, tirar toda a maldade, tirar toda a hostilidade, tirar toda a astúcia que estiver provável que possa estar, né, que possivelmente possa estar nos nossos corações. O dolo, que é cometer um erro deliberadamente. Daí que vem o crime doloso, né? É aquele crime que foi premeditado, aquela ação que houve uma intenção de fazer o mal. Então, o dolo é exatamente essa a ideia de você preparar uma cama, né, para que o teu inimigo, ou para que o teu amigo, ou para o teu adversário, ou para que aquela pessoa que você não gosta, para aquela situação que você não gosta, você prepara algo para que haja um erro deliberado. Você erra deliberadamente. Você busca fazer algo errado deliberadamente. Isso é dolo. E nós precisamos tomar cuidado, porque está dentro de nós e pode vir a sair, né? E além de estar nos contaminando, pode vir a contaminar outras pessoas, porque o que está dentro de nós é o que nos contamina. A lascívia, que é o desejo, pensamento ou propósito íntimo e obscuro de imoralidade sexual, até em forma de cobiça, né? Então, em Mateus, no capítulo 5, Mateus, capítulo 5, versículo de número 27. Mateus 5, 27, diz assim a palavra de Deus: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, no 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, aqui Jesus está falando a lascívia, né? O adultério, que nós vimos lá atrás, que é a relação sexual
fora do casamento, né, de cônjuge fora do casamento, e também tem a questão do adultério espiritual, a lascívia ela tem a ver exatamente com a imoralidade sexual pensada, premeditada, né, às vezes até no olhar. Não basta ter a execução do ato, mas a intenção no coração, somente às vezes no olhar ou no pensar já houve o adultério. Então, o que é isso? Isso é lascívia. A lascívia é aquele pensamento errado, é aquela ideia, aquele pensamento de imoralidade, né, somente no pensamento, ainda no pensamento. Né? Então, é algo que está dentro de nós. Pode estar também dentro de nós e pode estar nos contaminando. A inveja. Jesus fala também que a inveja, que é o desgosto pela felicidade alheia ou o desejo de possuir o que é do outro. Então, a inveja tem essas duas características. Né? Primeiro, é você ver o outro feliz, você não. A pessoa que é invejosa, né? A pessoa que é invejosa vê o outro feliz e fica triste. Fica desgostoso em ver o outro feliz. Ou então, aquela pessoa que é invejosa, ela deseja possuir aquilo que é do outro. Não é igual, não. Ah, o fulano tem aquele carro X. Eu vou numa concessionária para comprar um carro X igual ao carro do irmão. Não, não é isso, não. A pessoa tem o carro X. Aquele que é invejoso vai fazer de tudo para comprar ou obter o carro, aquele carro daquela pessoa. Então, é algo que é doentio, mas está onde? Está dentro do coração do homem, está dentro de nós, seres humanos. E Jesus falou: é preciso tomar cuidado com aquilo que está dentro do seu coração. Porque o que está dentro do coração é que te contamina. E a inveja pode ser uma delas. A outra é a blasfêmia. Blasfêmia é uma ofensa à divindade. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós temos um exemplo de blasfêmia. Lucas 23, no versículo 39. Lucas 23, 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, a blasfêmia é colocar a divindade numa posição de inferioridade, ou falar palavras que não honrem a divindade. E aqui, no caso, este malfeitor, esse ladrão que estava crucificado ali ao lado de Jesus, ele, por não acreditar em Jesus, ele dizia palavras que ofendiam a divindade de Cristo. Então, é algo que nós precisamos tomar cuidado, que às vezes da nossa boca pode sair blasfêmia contra Deus. Nós precisamos tomar cuidado com respeito a isso. A soberba é o sentimento de altivez, de orgulho. Em Provérbios, no capítulo 18, Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz a palavra do Senhor. Provérbios 16, 18. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide. Opa, desculpa, eu estou lendo errado aqui. É Provérbios 16, 18. Provérbios 16. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Então, aquela pessoa que é orgulhosa, como diz o texto, aquela pessoa que é altiva, né? A altivez precede o que? A ruína. Né? Então, vamos tomar cuidado. Não vamos ser soberbos. Vamos acreditar que precisamos aprender e que podemos aprender e que devemos aprender sempre. Nós nunca sabemos tudo e devemos estar sempre com o nosso coração disposto a aprender. Não podemos ser soberbos. E por último, Jesus fala da loucura. O que é a loucura?
Loucura é o afastamento do método habitual de pensar. Então, a pessoa que é louca, ela perdeu a capacidade habitual, normal, de organizar os seus pensamentos. E não só isso, mas ela perdeu a capacidade de sentir e de agir. Então, a razão fugiu do seu controle. Uma pessoa louca é uma pessoa que age, é uma pessoa que pensa, é uma pessoa que sente de forma desordenada, sem razão, sem o controle das suas faculdades mentais. E de onde procede isso? Isso procede de dentro de cada um de nós. No caso da loucura, da nossa mente. Por isso que precisamos tomar cuidado com a nossa mente. E aí, o apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos colocar subordinada a nossa mente à mente de Cristo. E aí, Cristo conclui dizendo que todos estes males, tudo isso que nós vemos, vem de onde? Vem de dentro de nós. Todas estas coisas, elas vêm de dentro de nós. E quem é que pode tirar? Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos limpar. Somente ele pode nos convencer de que estamos agindo errado, de que estamos pensando errado, de que estamos colocando para fora coisas que não estão sendo agradáveis a Deus, e isso está transparecendo na nossa face. É o Espírito Santo que fala com cada um de nós. É o Espírito Santo que vem mostrar a cada um de nós a nossa verdadeira face. E é por isso que lá no tabernáculo, Deus falou para Moisés: Moisés, manda o povo construir uma pia. Esta pia, ela vai servir para que o povo lave-se, para que o povo tome consciência de que precisa estar limpo na presença de Deus. E quem pode produzir isso hoje nas nossas vidas? Somente o Espírito Santo. E eu quero encerrar a nossa palavra nesta oportunidade, nesta noite, dizendo para você que Deus, ele disponibilizou o Espírito Santo para cada um de nós. Ele está ao nosso lado. Ele está junto de nós. Ele está dentro de nós. E ele pode estar dentro de você, se assim você o quiser receber. O nosso desejo nesta noite, neste dia, é que você possa receber dentro de você o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que pode te sarar. O Espírito Santo de Deus é aquele que pode te lavar, te limpar, te libertar e te salvar. Este é o Espírito Santo. A obra dele é produzir este regenerar, este renovar das nossas vidas. Eu quero cantar aqui uma música que fala exatamente dessa questão que Deus faz através do Espírito Santo em nossas vidas.
Sara-me, Senhor, e serei curado. 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 E serei curado. E serei curado pelo teu amor. Limpa-me, Senhor, ficarei limpo. Limpa-me, Senhor, ficarei limpo. Limpa-me, Senhor, ficarei limpo. Limpa-me, Senhor, ficarei limpo. Ficarei limpo. Ficarei limpo pelo seu amor. Liberta-me, Senhor, e serei livre. 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 E serei livre. E serei livre pelo teu amor. Salva-me, Senhor, e serei salvo. 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 E serei salvo. E serei salvo pelo teu amor. Você possa experimentar o amor de Deus. E ao experimentar o amor de Deus, você possa ser sarado. Eu vou fazer de novo. Que nós possamos. Eu não posso me excluir desta situação. Amém. Eu não posso, de maneira nenhuma, achar que eu estou fora dessa situação. Eu me incluo também. Nós possamos experimentar o amor de Deus, manifestado através do Espírito Santo de Deus. E quando experimentarmos o amor de Deus, através do Espírito Santo habitando dentro de nós possamos ser sarados, nós possamos ser limpos, nós possamos ser libertos e possamos ser salvos. Que possamos chegar na bacia de bronze, olhar, lavar os nossos rostos, lavar as nossas mãos, os nossos pés, lavar todo o nosso ser totalmente regenerado pelo Espírito Santo de Deus, porque é esse o desejo dele para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por aquilo que tu queres fazer em nós, pelas tuas misericórdias. Muito obrigado, Pai querido, por aquilo que tu já está fazendo em nós. Ó Pai, mas agora, como tu já deixaste o Espírito Santo à nossa disposição, Deus, toca os nossos corações para que possamos recebê-lo em nossas vidas, para que possamos tomar posse dele em nossas vidas e assim, Pai, ter a nossa vida transformada, ter a nossa vida regenerada, ter, ó Deus, os nossos corpos limpos e possamos apresentar-nos face a face contigo e com a sociedade que nos rodeia, sendo verdadeiramente, tendo a nossa aparência limpa de tudo aquilo que, porventura, estivesse
estivesse no nosso interior e que pudesse transparecer como algo errado. Limpa-nos, Senhor, limpa dentro do nosso coração, limpa toda a nossa vida, para que possamos ser livres, libertos, limpos e salvos na tua presença. Essa é a nossa oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida da tua família. Nós agradecemos a tua presença. Volto a repetir, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que muito mais pessoas possam receber de Deus aquilo que Ele quer dar para cada um de nós. Amém? Deus abençoe a tua vida. Na próxima quarta-feira estaremos de novo aqui fazendo a nossa oração online. E no próximo domingo estaremos mais uma vez falando contigo, falando com Deus e ouvindo o que Ele quer para cada um de nós. Enquanto aguardamos o nosso espaço físico, e quando nós tivermos nosso espaço físico, você será o nosso convidado para estar ali louvando, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Amém? O grande amor de Deus, a graça infinita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus reine no teu coração e no coração de toda a igreja espalhada pela face da terra, que possamos todos dizer juntos, amém. Deus abençoe. Uma boa semana na presença do Senhor.